Toda honra, toda glória, todo louvor, a majestade, o império e a força sejam sempre dadas, tributadas ao nosso Deus, aquele que é digno de receber todo louvor e toda glória, aquele que é o único Deus, que antes da fundação do mundo nos amou, e tendo nos amado, Paulo falou, ele conheceu. Este conhecer vem da mesma palavra amar, ou seja, é um conhecimento próximo. Então ele, tendo nos amado antes da fundação do mundo, nos predestinou para o louvor da sua glória. A predestinação é uma atitude de amor de Deus para conosco. Consolação, e nesta paciência da Escritura, necessidade de se fazer uma confissão de fé, ou seja, de se reunir, se documentar o conjunto de fé dos reformados, porque havia o arminianismo, ou seja, a mentira do livre-arbítrio, haviam heresias destruidoras, e o povo de Deus precisava de ter solidez. Então o parlamento inglês solicitou que os calvinistas ingleses e escoceses definissem o conjunto de credo da igreja reformada. E logo de abertura nós temos a doutrina das escrituras sagradas, ou seja, nós cremos na infalibilidade da palavra de Deus. Nós cremos na inerrância da palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é suficiente para revelar o coração de Deus e a sua salvação para nós. Portanto, nesta hora que eu lhe saúdo em Cristo Jesus pela graça de Deus, eu quero em nome de Jesus declarar a palavra da verdade, trazendo liberdade, trazendo libertação, que as algemas da alma, as algemas do coração, que os dardos inflamados, os sofismas, as mentiras, o desânimo, o sentimento de medo, de impotência, solidão, a depressão, os males da alma, a ansiedade, a insônia, olha, males que têm alcançado a humanidade hoje e também atacado em grande parcela a nossa juventude. Eu quero declarar que o antídoto para isso é a palavra. Lá em Romanos 15, o versículo que eu estava citando, ele diz que
pela consolação e pela paciência da Escritura, tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Ou seja, se nós buscarmos consolação ou paciência nas obras da carne ou em qualquer coisa carnal, estaremos fadados ao erro, estaremos fadados ao mundo, estaremos fadados ao secularismo, estaremos fadados aos enganos, às estratégias de Satanás. Mas quando nos voltamos os olhos para as Escrituras, então temos um refúgio, temos uma pauta de fé, temos um livro de prática, de regra de fé. A palavra de Deus é eterna, é um livro sagrado, é um livro poderoso. Se você crê na palavra de Deus, se você crê nas revelações bíblicas, você vai crer em Jesus, e crendo em Jesus, você estará salvo. E se você praticar a palavra de Deus, você estará construindo a sua casa sobre a rocha. Oh, glória a Deus! Tu estarás edificando obras de ouro, prata e pedra preciosa. Esta é a Bíblia. Falando em obras de ouro, prata, pedra preciosa e Bíblia, quero agradecer a Deus pela minha nova Bíblia. Ó, que linda! Que linda! Chegou a minha nova Bíblia. Olha, dourada. Gente, que coisa linda, parece ouro. Toda vez que eu olho esta parte dourada da Bíblia, eu logo lembro que o meu chamado é um chamado para construir obras de ouro, prata e pedra preciosa. Agradeço a Deus, essa linda Bíblia chegou hoje pelos Correios, comprei pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia revista e atualizada. É a Bíblia que nós usamos no altar. Louvado seja Deus. É a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia Sagrada. Agradeço a Deus também. A terça-feira que vem estarei concluindo mais um curso de arqueologia e Bíblia. Tudo voltado para a palavra de Deus. Arqueologia e Bíblia. Com o pastor Luiz Saião. O pastor Luiz Saião é um grande teólogo, é um hebraísta, um linguista em São Paulo, é um homem de Deus. Tive uma oportunidade maravilhosa de visitar Israel 2 vezes, na companhia e direção do pastor Saião. Ele ofereceu esse curso online, Arqueologia e Bíblia. Você sabe que eu já tive a oportunidade de ser arqueólogo por um dia em Israel, num sítio arqueológico novo, um sítio novo em Magdala, maravilhoso, maravilhoso. Uma equipe, nós estávamos em algumas equipes ali, fazendo a limpeza, a busca por materiais naquelas terras, e nós achamos uma moeda romana. Olha, você sabe que a moeda contém datas, nomes, inscrições. Então é um artigo valiosíssimo para a arqueologia. Então isso ficou marcado, inclusive o pastor Saião costumeiramente fala sobre isso. Então agradeço a Deus, terça-feira, a conclusão de mais um curso para a glória de Deus. Agradeço a Deus pela tua vida, pela vida de cada ovelhinha, de cada irmão e irmã que tem patrocinado o nosso ministério, tem com amor, com generosidade, com dedicação, semeado as suas ofertas neste ministério, o que propicia que o pastor da igreja possa integralmente voltar-se para o estudo bíblico, para o crescimento, para o aperfeiçoamento, para que tenhamos sempre o melhor conteúdo, um conteúdo com graça, com conhecimento, com academicidade, com devocional, com doutrina, e assim construirmos a nossa casa sobre a rocha da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então, esta é a minha primeira palavra, uma palavra de boas-vindas e de esperança, tudo baseado na Santa Palavra de Deus. A minha segunda palavra é uma palavra de agradecimento por saúde e cura divina. Nós oramos semana passada pela família de um dos meus irmãos, o Alexander,
e a sua esposa, minha cunhada Alessandra, os meus 2 sobrinhos, Vinícius e Fernanda. Toda a família estava com Covid-19, mas graças a Deus, hoje ele entrou em contato com a minha mãe, a bispa, e disse: bispa, pode agradecer a Deus na igreja, fala com os irmãos, que estamos bem, graças a Deus por isso. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer pela saúde, pela restauração da família Nogueira de Almeida, senhor Alessandra, Vinícius e Fernanda. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Agradecer também, apesar que nós vamos orar ainda hoje, mas pela bebezinha Helena, a Helena Areza. A Helena é neta do dono do imóvel aqui da igreja, é o senhor Aron. Ele é judeu, inclusive, o Aron já diz pelo nome. Ele é o dono aqui do imóvel onde a igreja está alugada, e ele pediu oração no início desta semana pela sua neta, que contraiu uma bactéria fatal, botulismo, uma bactéria extremamente fatal. A criança não teria, usando as palavras dele, não teria chance nenhuma de vida se não tivesse sido internada rapidamente. Mas com a graça de Deus, amados irmãos, segunda-feira para cá a criança melhorou. É uma recém-nascida, tem 3 ou 4 meses, melhorou para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmão Edirani, meu colega de classe, meu irmão amado, que prazer tê-lo aqui conosco, meu amado irmão, graça e paz. Então, graças a Deus pela restauração da Helena, esta bebezinha linda, maravilhosa, está saudável, mas ainda inspira cuidados, ainda inspira as nossas orações. Vamos manter a confiança. O nosso chamado é sempre orar pela cura, pela saúde, pela restauração, pelas chagas de Cristo, em nome de Jesus, sempre dando a Deus, permitindo, na verdade, que Deus exerça a sua soberania. A palavra final é sempre dele, a palavra e a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Então, vamos continuar em oração. Quero agradecer a Deus em último lugar, também nesse momento ainda de agradecimento, agora pela vida da nossa irmãzinha Eliana Melhorans. Irmã Eliana, estou vendo aqui o seu rostinho, amada irmã, louvado seja Deus pela tua vida. Mais um ano de vida, mais uma primavera, com saúde, amada, que alguns meses esteve internada, mas graças a Deus foi curada, foi restaurada, está bem. Louvado seja o nome de Jesus. Já retornou à comunhão da igreja em perfeita vitória. É a nossa fiel ovelhinha, back vocal da igreja, a serva boa e fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, amada irmã, por mais um ano de vida. Declaramos toda sorte de bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Semana que vem, que eu lembre de cabeça aqui, nós temos o irmão Marcos Kleber. O irmão Marcos Kleber faz aniversário semana que vem, dia 31, final, último dia de julho. Se tivermos mais alguém na igreja, por favor, não permita que o seu bispo cometa o ato falho, tremendo ato pecaminoso de esquecer o aniversário da ovelhinha. Me avise, por favor, mande-me um WhatsApp, um Messenger, avisa aqui no recado. Alguns irmãos da igreja, os irmãos fiquem atentos se alguém aí avisar sobre o aniversário. Depois me avise nos cultos da igreja, para nós agradecermos a Deus no altar da igreja em nome de Jesus. Pois bem, vamos aproveitar esses últimos instantes antes das 8 horas. Precisamos orar a Deus. 8 horas começamos a palavra. Vamos lá, vamos colocar os nomes na oração aqui. Nós temos uma lista de oração, passei para os irmãos em PDF. Se eu esqueci de passar alguém, você sabe, eu sou um ser humano. Depois eu passo para os amados irmãos.
e será uma bênção para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Tá bom, meu amado? Estará numa outra reunião, amém. O irmão Edirani, da Igreja Presbiteriana Unida, meu amado, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, tá bem? O amado agora vai participar lá da reunião da sua igreja, Igreja Presbiteriana Unida. É um prazer muito grande, meu amado. O irmão é um homem de Deus, chefe de família, um abençoado, seminarista, abençoado, nota 10, nota 10, irmão Edirani França. Graça e paz, meu amado. Um ótimo culto para o amado irmão, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, um forte abraço. Amém? Pois bem, vamos então orar a Deus. Nós temos aqui a fichinha, a lista de oração, muitos nomes para pedirmos, orarmos, buscarmos, batermos. Em nome de Jesus, Deus está ouvindo o nosso clamor. Então vamos falar aqui os nomes, vamos verbalizar, vamos deixar aqui ao público as orações. A Helena Areza, internada ainda no CTI com botulismo, uma doença rara. A Neuza Maria, varizes do pé inflamada, com muitas dores. A Dona Maria Santiago faz hemodiálise, precisa da cura de seus rins. A Dona Neuza, uma outra irmã chamada Neuza, está internada com quadro de infecção. A Tereza Andrade Silva, hérnia no abdômen. Ela é tia do nosso amado presbítero Jorge. A hérnia no abdômen inferior e inguinal, muitas dores abdominais, inflamação no fígado. Marcos Vinícius Costa Palhares, depressão, pressão alta, problemas no intestino. A diaconisa Maria do Socorro, nossa amadinha, que foi ao médico, o neurocirurgião. Também o neurocirurgião é um cristão, é um homem de Deus. Analisou o caso da nossa irmã. Por sabedoria de Deus, decidiu não operar. Ela não passará por nenhuma cirurgia, apenas por tratamentos medicamentosos e também por exercícios de reabilitação da coluna. Já é um grande testemunho da nossa irmã também, mas continuemos orando por sua vida. Ela tem um edema na coluna cervical e uma fissura próxima à bacia. O seu esposo, o presbítero Carlos Pedro, nosso irmão também, crise aguda de labirintite, não está conseguindo sequer deitar para dormir, já tem mais de 2 semanas com esse problema, os remédios não estão se adequando, o médico não está acertando. Vamos orar pela vida deste irmão amado, em nome de Jesus. A senhora Diva Glória Sampaio, ao seu filho que trabalha na Leroy Merlin, nos deu testemunho que a sua mãe já teve grande melhora, já teve um grande avanço para a glória do Senhor, desde que começou o tratamento e as orações, mas ainda vamos continuar orando. Tratamento de câncer. A Nelina da Cunha Souza, extraiu um rim quando tinha 3 anos de vida, por motivo de um câncer, e agora aos 22 anos apareceu um outro nódulo no outro rim. Os médicos estão investigando. Vamos continuar orando por ela, em nome de Jesus. Recebemos hoje um pedido de oração seríssimo também. Esta semana, amado, tem sido de batalha espiritual fortíssima. Já no início da semana foi o caso da Helena, a bebezinha Helena, pois no meio da semana a senhora Rosa, já vou falar, é o próximo nome. Hoje há um outro pedido também do André. 3 causas dificílimas, amado. Um milagre de Deus para essas vidas. Então vamos buscar, pedir, bater. Cremos que a vitória já é nossa, em nome de Jesus Cristo. Então o André Guilherme Vasconcelos Peixoto Fortuna, Covid-19, fazendo hemodiálise, com necessidade de pulmão artificial, e precisa normalizar as taxas dos indicadores sanguíneos. Veja o estado de saúde deste abençoado.
Vamos orar por ele. A Rosa Amélia de Almeida, que foi um pedido da minha cunhada, é mãe de uma amiga, Covid-19 também, entubada com infecção, caso grave dela, da senhora. O Rafael Chicão fez traqueotomia e surgiu uma nova bactéria, que não se sabe ainda onde é a bactéria. Estamos orando em nome de Jesus. Ainda a Marcela Soares com depressão. A depressão é uma causa séria, amado. Não ignore o depressivo, dê atenção, ore, abrace, compreenda, não julgue. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus para essas pessoas, em oração e presença. Marcela Soares, depressão. Flávia Brandão, saúde emocional. A Carla de Souza, Giovana e o Guilherme Peixoto, fortuna, fortalecimento da saúde emocional, física e espiritual. De igual forma, a Luzia de Andrade Silva, porque cuida da sua mãe. E o Bruno Vilela é porta de emprego. Já está há muito tempo desempregado. O Bruno Vilela, eu imagino o drama que esse jovem está sofrendo na sua vida pessoal. A crise financeira toca em todas as outras áreas da vida. É como o dedão. As finanças estão aqui, elas tocam nas diversas áreas da vida, para se locomover, comer, se alimentar, pagar o boleto que vence, a luz, a água. Realmente é a questão financeira. Esta terra decaída ainda precisa de dinheiro para sobreviver. Então, estar desempregado há tantos anos, há tanto tempo, é doloroso demais. Vamos orar, vamos pedir. Não é uma causa menos importante. Está de pé, igualdade, economia e vida estão caminhando aí, saúde, caminham lado a lado. Vamos orar a Deus. Pai eterno e amado, temos agora, Pai, esses minutos importantes para orar a Deus em Cristo Jesus, com absoluta confiança, Pai, com absoluta fé, porque nós sabemos em quem temos crido, Pai. Sabemos que a Tua palavra não pode voltar vazia. Sabemos, ó Deus, que os Teus planos não poderão ser frustrados, Pai. Portanto, nesta hora, é em Cristo Jesus que nós buscamos a palavra, o refúgio, o refrigério para a alma. Tu bem disseste, Senhor, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como a dá o mundo. Portanto, Pai, nesta hora, nós queremos buscar em Cristo Jesus esta paz que excede todo o entendimento. Esta paz, ó Deus, que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo. Porque, ó Deus, qualquer porto seguro humano é falível, ó Pai. O coração do homem é extremamente enganoso. Maldito o homem que confia no homem e coloca a sua confiança num braço mortal. Será envergonhado. Então, ó Pai, nós queremos colocar a nossa confiança no Senhor, que é o Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus que tem a palavra final, a resposta certa, o Deus que não muda, que ontem, hoje e eternamente é o mesmo, o Deus soberano, fiel. Ele diz: os meus pensamentos a vosso respeito são de paz e não de mal. Portanto, nesta hora, meu Deus, jogamos por terra toda mentira de Satanás, jogamos por terra, Pai, em nome de Jesus, declaramos que a doença caia por terra, Pai, que o sistema imunológico, sanguíneo, o oxigênio, a oxigenação, ó Deus, as taxas, os indicadores, as vitaminas, estejam todas normalizando-se nesta hora, Pai. O livro de Atos diz que pelo nome de Jesus houve um homem que foi fortalecido na presença de todos, ó Pai. Ó Deus, ao longo do meu ministério, eu já testemunhei diversas e diversas vezes, Pai,
incontáveis vezes, pessoas que foram curadas, pessoas que foram restauradas. Muitas delas foi na minha frente, Senhor. Já vi pessoas dentro do hospital serem curadas. Já vi pessoas, Pai, como um caso emblemático aqui na rua Paissandu, uma senhora que estava à beira da morte. O seu quarto era seu leito de UTI, estava todo aparelhado. Aquela senhora tinha condições financeiras para tal, seu filho era o seu médico, e ela estava à beira da morte, nos chamou praticamente numa última oração de vida, e no final daquela oração e louvor que ministramos, aquela senhora se levantou da cama, estava curada, estava sarada. Ela não podia se mexer, ela tinha melanoma, ela estava morrendo, e o seu filho naquela hora chorou e se converteu e recebeu Jesus. Pai, tantos outros testemunhos também. A nossa própria diaconisa Maria do Socorro é um testemunho de uma pessoa que foi curada de câncer em nosso meio. Tivemos outros casos de irmãos também que contaram com a oração e foram curadas. Pai, na verdade o poder não é do ser humano, o poder não é nosso. É claro que a tua palavra diz que muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Claro, tu elegeste a oração como um meio de veículo, comunicação e manifestação do teu poder. O Deus que já elegeu e predestinou os resultados, elegeu também os meios para os tais finais. Entretanto, ó Pai, o poder é teu, a glória é tua. Nós somos vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor. É o que diz a tua palavra. Então, ó Pai, nós queremos, com muitos rogos diante de Deus, nos achegar ao trono da graça, porém com confiança, Pai, rogos e confiança e ações de graças, declarando, ó Pai, restauração, saúde, declarando vidas curadas, vidas saradas, pessoas felizes, que o depressivo seja curado, que o que chora seja consolado, que o caído seja libertado, seja liberto. Foi para isso que o profeta Isaías declarou que o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoarmos boas novas aos quebrantados de coração, para enxugarmos as suas lágrimas, para trazermos uma palavra boa, uma palavra de padrão da graça de Deus, uma palavra de qualidade, que é a palavra bíblica, é a palavra que disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, estamos sobre o fundamento da palavra dos apóstolos e profetas, cuja pedra angular é Jesus Cristo. Ou seja, a pedra angular é Jesus, mas Jesus é revelado pelas Escrituras e pela Escritura escrita pelos apóstolos. Então a Escritura Sagrada é uma junção do Antigo Testamento com o Novo Testamento. A Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, e a Bíblia escrita pelos apóstolos e os seus associados no Novo Testamento, que é fundamento para a igreja gentílica, o povo de Deus. Então toda a Escritura é divinamente inspirada, é útil para edificação, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se assim cuidamos de nós mesmos e da doutrina, salvaremos-nos de problemas diversos dessa vida, a nós e aos nossos ouvintes. Se tivermos o cuidado de esperar na palavra e meditar na palavra, a paciência e a consolação das Escrituras trarão para os nossos corações esperança renovada, e aprenderemos a esperar em Cristo, porque é Ele quem governa todas as coisas. Ah, Paizinho, assim sendo, queremos lançar sobre Ti as nossas ansiedades,
as nossas dores, as nossas contrariedades, as nossas dúvidas, as nossas falibilidades. Ó Pai, colocamos diante de Ti as nossas incompetências, as nossas inapetências, as nossas limitações. Ó Pai, nós não somos super-homens, Pai. Às vezes nós estamos chorando e ninguém sabe, só Deus sabe. Às vezes só Deus sabe onde o nosso calo está apertando. Só Deus sabe, ó Pai, quando nós estamos no nosso momento a sós contigo, meu Pai. Mas nós queremos aqui, nesta oração, já com ações de graças, também te dizer, ó Pai, que nós confiamos plenamente no Senhor. Porque Tu és o Deus que cura, Pai. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que sustenta os Teus filhos. Tu és o Deus que esquadrinhas o coração para purificar, meu Pai. Tu és o Deus que trabalha na vida dos Teus filhos para que o manco seja curado e ele não se extravie. Tu trabalhas na vida dos Teus filhos para que o vaso trincado ou rachado seja novamente feito um vaso de honra e misericórdia para perfeita utilização no reino de Deus. Tu és o Pai de amor bondoso que, como bom pastor, retém 99 ovelhas e vai em busca da ovelha que se perdeu no deserto. Ó Pai, sabemos que Tu comparastes o homem aflito, o homem nas suas aflições que ele mesmo gera perante si mesmo, ó Pai, na vida. Nem tudo é demônio, como dizem os neopentecostais. Muitas das coisas somos nós mesmos que criamos os problemas pela nossa arrogância, pela nossa falta de humildade, pela nossa soberba. Nós mesmos criamos problemas, Senhor. Endurecemos e petrificamos os corações e deixamos de ouvir a Tua voz. E assim, ó Pai, os problemas surgem, porque como ovelhas que Tu bem comparaste o ser humano nessas aflições e contrariedades, as ovelhas, porque as ovelhas, ó Pai, em muitos são animais rebeldes. As ovelhas não têm senso de direção. Ovelhas, em muitos, são animais, algumas pacatas, embora outras sejam muito irrequietas, Senhor, e não tem senso de direção. Ó Pai, a ovelha se perde pelo caminho, e assim somos nós, Pai. Por isso a necessidade da congregação, por isso a necessidade do rebanho, por isso a necessidade de haverem pastores segundo o coração de Deus, para pastorear o rebanho de Deus. Muitas das vezes na utopia que ficamos, o meu pastor é Jesus. Sim, o meu pastor também é Jesus, mas esse Jesus ressuscitado diz na sua palavra, em Efésios 4:11, que ele levanta ministérios para pastorear o rebanho de Deus, porque o nosso Jesus ressuscitado não envia o anjo Miguel, Rafael, os anjos, arcanjos, querubins e serafins para pregar a palavra, para levar o evangelho, nem para pastorear o rebanho de Deus. Essa função foi dada aos ministérios. Em Coríntios 12, Pai, Tu falaste sobre os dons, e há o dom de presidir, há o dom de pastorear, e as ovelhas muitas das vezes são rebeldes, Pai, não respeitam o pastor, não respeitam e não amam o pastor, não tratam com devido decoro o ministério pastoral, são irrequietas, Pai, muitas são rebeldes, muitas, Pai, por aí tentam puxar o pastor, o tapete, falam mal, querem destruir, e fazem tantas coisas, e fofoca, e disse que me disse. Deus, essa é a história do cristianismo à volta do mundo. Mas eu quero rogar, ó Pai, em meio a tantas limitações nossas, Pai, eu quero colocar tudo isso diante de Deus, porque eu sei que Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus que pode curar, restaurar, Tu és um Deus que pode sarar, libertar. Assim sendo, ó Pai, voltamos os nossos olhos para as Escrituras Sagradas, pedimos, buscamos e batemos em o nome de Jesus Cristo, e declaramos, ó Pai, restauração, saúde, pessoas sejam levantadas da sua queda, pessoas sejam iluminadas, pessoas sejam saradas, e todo mal caia por terra. Assim sendo, ó Pai, colocamos diante de Ti
a Helena Areza, a Neuza Maria, a Maria Santiago, a Dona Neuza, a Tereza Andrade, o Marcos Vinícius Costa Palhares, a Maria do Socorro, o Carlos Espedo, a Diva Glória Sampaio, a Nelina Cunha, o André Guilhermes Vasconcelos, a Rosa Amélia, Rafael César, Marcela Soares, Flávia Brandão, a Carla Giovana Guilhermes Peixoto, a Luísa de Andrade e o Bruno Vilela. Colocamos diante de Ti cada uma destas vidas, Pai, em oração, em declaração, em fé e em ações de graças, declarando um milagre nestas vidas. Um milagre, meu Deus. Que cada uma das necessidades sejam supridas. Em nome de Jesus, Pai. Que uma porta de emprego se abra nesta hora. Que o suprimento financeiro venha em nome de Jesus. A saúde venha agora em nome de Jesus. Para o louvor e a glória do Senhor, oramos. E o povo de Deus aí, diga amém, amém e amém. Pois bem, minha família amada, já passamos 5 minutos. Precisamos ouvir agora a palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Samuel, na minha Bíblia nova. Olha a Bíblia nova, que coisa linda. Deus seja louvado. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. É a perícope que nós temos estudado. Vai do versículo 12 até o versículo 36. Esta é a perícope. Olha, amado, veja que nós levamos o mês inteiro, uma sexta-feira antes da ceia, já havíamos começado a falar em Samuel. Ficamos o mês inteiro em 2 capítulos. Ou seja, a densidade do estudo e da palavra homilética que estamos trazendo é muito profunda, é muito profunda. Não sei quanto tempo vamos ficar em Samuel, mas eu sei e creio em nome de Jesus que ao fim, nossa igreja, nossos irmãos estarão muito mais maduros, preparados como obreiros aprovados, aptos para manejar a palavra da esperança. Amém? Então vamos lá fazer a leitura. 1 Samuel 2,12 diz assim a palavra: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Versículo 17: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, ao Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E aí no versículo 35 diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Que esta palavra enriqueça a tua vida. Vamos orar a Deus. Pai eterno e amado, a tua palavra é rica, a tua palavra é abundante, a tua palavra é libertadora, a tua palavra restaura, sara, limpa. Ela faz a asepsia da alma e da mente. Então queremos agora, Pai, trabalhar no texto bíblico, aprofundar o conhecimento, crescer em revelação bíblica, em iluminação de olhos, para mais e mais conhecer de Ti, Senhor, e assim estarmos mais solidamente assentados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Assim sendo, ó Pai, que a semente da palavra não seja roubada dos nossos corações, porque esse é o grande intento do maligno, é roubar a semente da palavra. Nós declaramos que esta semente cai em terra fértil
que ela germina e que ela dará grandes frutos para o louvor e a tua glória. Em nome de Jesus Cristo oramos. Em nome de Jesus, o povo amado de Deus, diga amém, amém e amém. Então, amados, hoje pela segunda vez, falando sobre sacerdote real, Deus quer a tua fidelidade. Sacerdote real é uma expressão neotestamentária, está lá em Pedro, na sua epístola, capítulo 2, ele diz que somos sacerdotes reais. E aqui o Samuel está dizendo que ele levantará sacerdote fiel. Então você sabe, temos aprendido que o livro de Samuel, quando pensamos no livro de Samuel, ele nos aponta para Cristo Jesus, que é o rei que nós precisamos, é o sumo sacerdote da nossa confissão. E nele, em Jesus, nós somos também pequenos cristos, nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós reproduzimos Cristo, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Por isso o tema, sacerdote real, Deus quer a tua fidelidade. Então, isto é a guisa apenas de preâmbulo para a introdução, na qual eu lhe digo, nos seguintes termos, amada ovelha: nas Escrituras sagradas, seja ela do Antigo Testamento ou neotestamentária, seja o Vétero ou o Neo, seja o Antigo ou o Novo Testamento, na palavra nós vemos que a expressão conhecer ou não conhecer o Senhor está se referindo a um conhecimento ou desconhecimento pessoal de Deus, em adoração e em obediência. Ou seja, os hebreus não consideravam a palavra ou o termo conhecimento, eles não consideravam a palavra conhecimento, primeiramente como algo intelectual, mas eles consideravam primeiramente como algo pessoal. Então, quando a palavra diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Normalmente nós, com a nossa mente ocidentalizada, século 21, Rio de Janeiro, Brasil, pensamos: faltou conhecimento, faltou conhecer os versículos bíblicos. Também, isso em segundo lugar, também, mas em primeira instância, esse conhecimento é um conhecimento relacional, é um conhecimento de proximidade. E como eu tenho explicado ao longo da história da igreja, se nós perguntarmos para os meus seguidores do Instagram: você conhece o Bispo Anderson? Eles vão responder: eu conheço sim o Bispo Anderson, o Instagram dele é bispo_amado, ele faz boas publicações no Instagram. Muito bom, glória a Deus pela vida dele. Se você perguntar aos membros da igreja Cristo Vive Missão, eles já vão dar um passo além. Eles vão dizer: olha, eu conheço o Bispo Anderson já, alguns vão falar há muitos anos, é um homem de Deus, é um homem dedicado à obra do Senhor, é um homem sério, íntegro, busca sempre estar fazendo a vontade de Deus, prega a palavra com lisura. Mas se você perguntar à minha mãe, a dona Deise, que está aqui assistindo, a nossa Deise Lúcia, bispa amada, mais bela de todas, se você perguntar para ela quem é o Anderson, ela vai te dizer com detalhes quem é o Anderson. Ela vai lhe dizer qual é o prato preferido, que é lasanha com queijo e presunto. Ela vai dizer que ele gosta muito de Coca-Cola, mas que agora não está mais bebendo Coca-Cola. Ela vai dizer uma série de coisas que ela, como mãe, sabe, porque ela é mais próxima de mim do que qualquer outro. Então, quanto mais próximo, mais conhecimento. Quanto mais proximidade, intimidade, mais conhecimento. Então, nas Escrituras, o termo conhecimento denota a proximidade. De maneira que o texto de Samuel, capítulo 1 até o capítulo 4, estabelece um contraste entre
aqueles que têm proximidade e aqueles que estão distantes do Senhor. Aqueles que conhecem a Deus por proximidade, aqueles que conhecem a Deus por intimidade. Tanto que no próximo capítulo nós vamos ver, Deus falou: Samuel, Samuel. E a palavra diz que ele ainda não conhecia o Senhor. Que quando Deus disse Samuel, Samuel, ele foi até Eli. Ele: não te chamei, volta a dormir. Samuel, Samuel, vai. Eli de novo: não te chamei, volta a dormir. E na terceira vez Eli entendeu que era o Senhor. E Eli falou: olha, se você ouvir de novo essa voz, Samuel, diga: Senhor, eis-me aqui. Porque Samuel, a Bíblia diz que ainda não conhecia. Como é que Samuel ainda não conhecia o Senhor, se ele já servia no templo? Se pela manhã ele já abria as portas do templo? Como? Porque essa expressão era uma expressão de intimidade, de conhecimento, de proximidade. Então, Samuel 1:4 vem para estabelecer esse contraste entre aqueles que conhecem a Deus por proximidade e aqueles que não conhecem a Deus e são apenas, aqui trazendo para o século 21, meros cristãos nominais. Eu sou crente. Então você pergunta a ele quantos livros tem no Novo Testamento, ele não sabe. Eu sou crente. Quem escreveu o Pentateuco, ele também não sabe. Eu sou crente. O que é a aliança sinaítica? Ele não conhece a aliança sinaítica. Olha, eu sei quem é Deus, tá? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Ele também não sabe. Porque ele vai à igreja para conseguir o carro, conseguir a casa, conseguir a namorada, conseguir o casamento, conseguir a promoção do emprego. Ele vai à igreja para ter um status quo melhor. Ele vai à igreja para fazer vestido, desfile de moda, para ver quem é mais bonito. Ele vai à igreja para disputar poder, para quem tem o carro melhor, quem tem mais dinheiro, quem tem o melhor sapato de pelica, quem, você sabe, fala mais em línguas. Eu falo mais em línguas porque eu levo mais tempo no jejum e na oração do que você. Você sabe, ou então para dizer que a minha igreja é melhor do que a tua, eu sou melhor, eu sou cristão reteté. Você sabe, então essas coisas que estão no meio religioso, amados, nós, claro que por ética nunca citamos nomes de igrejas, mas temos ética, apenas tratamos de condutas e heresias, para que não caiamos no mesmo erro, dos mesmos erros. Então isso precisa de ser demitologizado, precisa de desmistificado, precisa de ser jogado por terra, tirado do nosso meio, para que nós tenhamos caminho livre e intimidade com o Senhor, para que vejamos Deus operar. Então esses primeiros capítulos de Samuel estabelece esse contraste, especialmente entre a maldade dos filhos naturais de Eli, que não conheciam o Senhor, está lá no versículo 12, com a espiritualidade crescente e o discernimento de Samuel, que era o filho adotivo de Eli. Você lembra que Ana cumpriu o seu voto a Deus, ela disse: se o Senhor me der, eu vou devolver. Deus deu e ela honrou, e ela devolveu ao Senhor. Ela foi lá e devolveu. Então esse filho, um filho adotivo de Eli, estava lá crescendo em comunhão e intimidade. Então, amados, a nossa missão, ou a missão daqueles que são chamados de Deus, a missão daqueles que são próximos de Deus, a missão daqueles que conhecem ao Senhor por proximidade, daqueles que foram tirados do caos, tirados do Egito, assim como Ana vem saindo de um período dos juízes, que era um período de caos tremendo, e fomos então postos na terra da promessa, da graça de Deus. O nosso chamado é promover a lealdade a Deus, no tempo que se chama hoje, que é o tempo oportuno de Deus, por meio de uma vida que honre os princípios da fé. Não é de Deus pensarmos: amanhã eu vou honrar o Senhor, mês que vem eu vou dedicar minha vida, ano que vem, daqui a 3 anos, Deus, eu começo a minha campanha de oração, daqui a 10 anos, Senhor, quando eu ficar velhinho, eu dedico a minha vida ao Senhor, deixa eu aproveitar a minha juventude. Amado, se você quer aproveitar a sua juventude no mundo, é porque você não tem Jesus.
Se você morrer hoje, você vai ir para onde, amado? Vai pegar o elevador e descer para o último andar ou quer ir para a glória do Pai? Ah, o bispo está assustando as pessoas. Mas é claro, eu estou pregando a verdade. A palavra só assusta quem está em pecado. A palavra só assusta quem não honra o Senhor. A palavra só assusta quem não conhece o Senhor. Aquele que é apenas um cristão nominal, que desdenha o Senhor. Essa foi a expressão de domingo passado. Grande parte das pessoas hoje desdenha a vontade do Senhor, a oferta do Senhor, como os filhos de Eli desdenhavam da oferta do Senhor. Esta é a expressão bíblica do que nós estamos estudando. O bispo não está aqui, porque quando se fala em oferta, eu faço até meia culpa, que nós vivemos num mundo religioso que, você sabe, falou em oferta, pastor já é ladrão, está roubando, está querendo tirar dinheiro das pessoas. Você sabe, amado, olha a ovelha, cada um das ovelhas que me ouvem, aqueles que estão ouvindo a gravação, se você não acredita no meu ministério, se você não acredita nessa igreja, se você não entendeu a palavra da graça de Deus, se você acha que semear é barganha com Deus, é semear para ficar rico, então nem semeia na igreja Cristo Vive Missão. Tem gente aí fora, lobo voraz, que vai adorar receber o teu dízimo e a tua oferta. Aqui, semeia nessa igreja quem é convertido. Semeia nessa igreja quem semeia por amor a Jesus, por gratidão a Jesus, porque conhece Jesus e sua palavra. O que os filhos de Eli desprezavam. Então é isso que precisamos estudar. Esse é texto bíblico, esse texto sagrado. Então, precisamos de compreender esta relação, esse contraste, para que nós caminhemos no caminho que Samuel trilhou, que é o caminho de crescimento em graça diante de Deus. Então, note isso, amado. O contexto canônico dos profetas anteriores ao exílio babilônico é um lembrete para os exilados, lá em 586 a.C., de que uma posição privilegiada ante o Senhor, em primeiro lugar, não isenta o indivíduo das consequências da desobediência. Ou seja, trocando pormenores em miúdos, quando nós lemos todos os profetas que vieram profetizando, arrepende-se, volta à prática das primeiras obras, e o povo de Deus não ouviu, não entendeu que era Deus, julgaram os profetas e permaneceram na dureza do coração, por isso foram para o exílio. Então aqueles que estavam no exílio pegam essas escrituras dos profetas e têm-na como um lembrete de que, olha, se eu permanecer em desobediência, eu sou disciplinado. Se eu permanecer em desobediência, semeando mal, os frutos maus vão chegar. Não é porque eu sou um escolhido, não é porque eu sou um filho de Deus, que eu posso ficar na desobediência. Pelo contrário, como permaneceremos nós no pecado? Nós que para ele morremos. Adão e Eva estavam no jardim maravilhoso, frutífero e belo. E o pacto da inocência, o pacto da criação, qual foi? Não toque no fruto do meio do jardim, porque no dia que dele tocares, certamente morrerás. Aí vem a serpente, deturpa a palavra de Deus, pode tocar. E quando eles tocaram, entraram por meio da desobediência, entrou o pecado e a morte. Então, amados, sermos filhos amados não nos permite viver na prática do pecado. Pelo contrário, nós temos que buscar viver em obediência ao Senhor. Segundo lugar, não nos isenta da disciplina de Deus. E graças a Deus por isso. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 11 que a disciplina que vem do Senhor, ela vem para quê? Para que não sejamos condenados com o mundo. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Senta se você estiver em pé. Se você está vivendo em pecado, se você está vivendo na dureza de coração, se você está pecando e nada acontece, bota as barbas de molho, porque é aí que mora o perigo. Aí é que mora o perigo, tá? Poderá haver um momento que você descubra que
és bastardo. Olha, eu peco, vivo no pecado, vivo fora da igreja, vivo longe de Deus, não obedeço, sou rebelde, faço o que quero, eu é que mando e ponto final, eu sou assim mesmo, eu sou não sei o que, arará, eu sou errante, errado, pecador, arará, e nada quando não vem disciplina de Deus. A Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. Agora, a pessoa que diz, bispo, é interessante, parece que eu vejo o fulano de tal, nada acontece, está no erro e tal. Bispo, quando eu boto o pezinho fora do aprisco, você sabe, eu tento colocar o pezinho fora da arca, já vem lambada em cima de mim. Deus, Senhor, puxa vida, meu amado, é porque tu és precioso, tu és amado para Deus. Ele disciplina para que não sejamos condenados com o mundo. Hebreus vai dizer que nós somos disciplinados por Deus para que o manco não se extravie, para que ele não perca a direção, muito antes ele seja curado. Olha, amado, através de uma disciplina, Deus cura, Deus restaura a vida. A pessoa volta ao juízo perfeito, a pessoa volta à obediência, a pessoa volta a um coração como Davi, homem segundo o coração de Deus, que de repente o olhão cresceu, estava lá na laje, viu a Batseba. Acha que o diabo vai aparecer com um chifrinho? O diabo vem com uma saia curta, um salto alto, batom vermelho. Aí o capeta passa na tua frente, meu Deus do céu. E então Davi passou por uma disciplina para voltar à fidelidade. Então, ovelhinha santa e preciosa de Deus, vamos ver aqui rapidamente 2 Crônicas 7. Olha lá o que diz a palavra. Minha Bíblia é nova, a palavra está aqui, está grudando. 2 Crônicas 7:14, diz assim a palavra, 14 a 18. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se, condição sine qua non, andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Então, amado, se tu és uma ovelhinha obediente a Deus, as pessoas às vezes acham que no pacto da graça de Deus, tudo que estava na lei foi embora. Isso é um equívoco. O que estava na lei que foi embora são as leis civis e as leis cerimoniais, mas a lei moral permanece. Deus continua exigindo obediência. Agora não por intermédio da lei, em forma de mandamento, mas agora por intermédio da graça, porque Ele colocou em nossos corações, em nossa consciência, Ele inscreveu a sua vontade. Então quando a pessoa coloca o pezinho fora do aprisco, faz um pipizinho fora do pinico, logo a consciência acusa, e a pessoa, opa! O problema é quando a pessoa continua e a mente se cauteriza. Esse é o perigo. A pessoa se acostuma com o pecado. Por isso em Cânticos diz assim, apanhai minhas raposinhas. Porque quando a raposa é grande, a gente identifica facilmente, a gente expulsa. Mas quando a raposinha é sorrateira, ela vem de fininho, ela vem disfarçada de várias outras justificativas, vários outros pensamentos. Então quando a pessoa vê, ela já está enredada pelo pecado, a mente está cauterizada, já está longe dos caminhos do Senhor, já está em desobediência, já está com o coração elevado e ensoberbecido, que é
a tônica do capítulo 1 ao capítulo 4 de Samuel. O cântico de Ana vai falar sobre isso, que Deus abate e exalta, que Ele não permite que o soberbo seja exaltado por Deus, é necessária humildade. Então, amados irmãos, isto tudo vem, se o meu povo se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então este humilhar-se perante Deus, essa humildade perante Deus, é o que? É mudança de comportamento, é mudança de vida, amado. Então, em 1 Samuel 2,30, ele diz que honrará os que o honram. Os filhos de Eli, em vez de obedecer ao Senhor, oferecendo sacrifícios da forma correta e dando a Deus a porção que era devida, eles roubavam, eles invertiam a ordem das coisas. Antes do sacrifício, eles já metiam a mão na oferta de Deus. Então Deus os reprovou. Amados, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então veja que os filhos de Eli tiveram muita oportunidade de mudar, de transformação, de viver em obediência. Eles foram criados num ambiente religioso. O pai deles era sacerdote, eles próprios foram feitos sacerdotes, mas eles desperdiçaram as oportunidades, se tornaram homens maus. Então a minha palavra é: aproveite o tempo que se chama hoje. Às vezes exortamos a pessoa: pare de fumar, pare de fumar, pare de fumar, e a pessoa não para, e vem o efizema pulmonar. Se eu tivesse ouvido e parado e me esforçado mais. Pare de beber Coca-Cola, pare de beber Coca-Cola, para de comer gordura, para de comer tocinho, para de comer terra de jardim com minhoca, para! E a pessoa não para, e depois vem a diabetes mellitus, tipo 2, sei lá o que, 400 de açúcar. Se eu tivesse ouvido o pastor que agora está fazendo jejum intermitente, Santo Pai da misericórdia, Deus do todo meu socorro. Então, amado, hoje é o tempo, é a oportunidade de ouvires a Deus e de servi-lo. Amado, Deus só recebe o serviço de alguém como honra se você o faz com amor, proximidade, e quem o ama guarda os seus mandamentos, o que vimos domingo. Deus só recebe o seu serviço como honra se alguém faz de todo o coração. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, disse o apóstolo Paulo. Então, o erro de Eli foi porque ele colocou os filhos acima do Senhor. Essa é a lógica do texto bíblico. Ele colocou os filhos acima do Senhor. Ele deixou de honrar a Deus. E aí, aquilo que Eli quis proteger, a sua moda humana, desonrando a palavra do Senhor, no final ele perdeu. Porque a sua família perdeu o sacerdócio. E como os filhos de Eli eram perversos, filhos de Belial, filho de Belial não é que é filho do demônio ou alguém se chamava Belial. Filho de Belial significa que eles eram mundanos, extremamente mundanos, não se importavam com o Senhor, viviam no pecado e estava tudo bem. Esse era filho de Belial. Então eles foram ceifados. Então, amados, se Eli tivesse honrado a Deus e disciplinado seus filhos, ensinando-os a colocar Deus em primeiro lugar, talvez o fim daquilo tudo teria sido diferente. Então, amado, Jacó é um exemplo. Foi mentiroso, precisou ele ficar manco para mudar, se transformar em Israel. Sabe, há pessoas que têm um coração mais duro e outros menos duro. Há pessoas que logo ouvem a voz de Deus e obedecem. Há outros que são mais irrequietos, mais desobedientes. Você sabe que precisa de uma disciplina maior. Então isso é a obra de Deus com cada uma das suas ovelhas. Por isso a palavra alerta: ao ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então os filhos de Eli, eles não se importavam com o Senhor, eles só pensavam nos prazeres carnais. E o contraste disso, que é a tônica de Samuel 1-4, o contraste especialmente, em primeiro lugar, foi Ana. Ana teve o foco da sua alegria em Deus e nem mesmo em Samuel.
tanto ansiava ser mãe. Foi mãe, mas ela diz: a minha alegria é na tua salvação, Senhor. Tu és o Deus da minha vida. Então, antes de qualquer pessoa, amado, o primeiro lugar em nossas vidas é Deus. A sua plena e maior alegria é Deus. É honrar a Deus. Paulo, com palavras de Paulo: em nada a vida é preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O outro contraste com os filhos de Eli, quem é, meu bispo amado? É Samuel, porque Samuel crescia em estatura diante de Deus e dos homens. Esse texto que diz lá em 1 Samuel 2,26, que Samuel crescia em estatura diante de Deus e dos homens, faz um paralelo com Lucas capítulo 2, com Jesus, que crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ela já era um tipo de Cristo, apontando para Cristo. Então, amados, você precisa crescer diante de Deus, diante de Deus em graça e conhecimento. Ter conhecimento de Deus é ter comunhão, oração, leitura bíblica, fidelidade aos cultos online, fidelidade aos cultos presenciais. Crente não vive longe da igreja, crente não vive longe do rebanho do aprisco, crente bíblico vive na igreja. Então, fiel ao Senhor, crescendo diante de Deus e também crescendo diante dos homens. As pessoas precisam olhar para a tua vida e dizer: eu vejo crescimento nesta pessoa, eu vejo que ela está progredindo diante do Senhor, eu vejo fidelidade diante de Deus nesta vida. Pelos frutos conhecereis. Não é você cair num julgamento equivocado, humano, de uma sabedoria terrena, demoníaca e carnal, de ficar julgando os outros como se fosse pecador. E quando você julga alguém como se fosse pecador, você tem que lembrar que o primeiro pecador é você. Assim como Paulo falou, o próprio Paulo, apóstolo da graça de Deus, maior apóstolo do Novo Testamento, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Então, olhar o irmão é observar os frutos de crescimento. Se porventura o pecado da pessoa, a pessoa está pecando e o pecado da pessoa veio, está revelado o pecado, aí você vai orar por ela para que ela seja livre do pecado. Como Jesus disse: se você vir o irmão cometer pecado. Agora, se você não viu o irmão cometer pecado, não entra nessa neura de ficar julgando as pessoas. Tira a trave que está no teu olho e para de julgar os teus irmãos, porque isso é pecado. Isso é pecado e Deus cobra de quem faz isso. Isso é pecado. Então, amado, eu digo isto porque nós, como cristãos em Jesus Cristo, se não nos atentarmos para isso, deixamos o ego crescer e nos acharmos santarrão. Eu sou santão, eu sou a santona, e aí a soberba entra, amado. Por isso é que eu louvo a Deus pela soberania de Deus. Somos salvos inteiramente pela graça. Até mesmo a fé não veio de nós, foi Deus que nos deu a fé, senão não teríamos nem capacidade para crer. Paulo disse: nem capacidade de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor. Então, amado, por isso Samuel crescia em graça e conhecimento. Então eu termino dizendo, amado, nesse minuto final: o Senhor Deus não tolera desejos egoístas, pessoas que colocam as coisas na frente de Deus. O reino de Deus está sempre no último lugar. Desonra a palavra, desonra a oração, desonra a casa do Senhor, desonra os compromissos com Deus, desonra os cultos, desonra tudo e depois acha que continua sempre tudo bem com Deus, está tudo bem. Jesus morreu por mim na cruz. Então a disciplina vem, Deus também disciplina se você é filho, porque nós precisamos honrar a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus não é teatro, a palavra de Deus não é brincadeira, não. A palavra de Deus está aqui, é para ser interpretada, é para ser pregada, é para ser crida e é para ser vivida. Se a pessoa adota um princípio da relatividade da verdade, absolutiza, acaba com a verdade absoluta e diz: eu sigo a Deus do meu jeito, então não precisa de Bíblia para você,
não precisa de ministério para você, não precisa de Jesus, você criou o teu próprio Deus. É isso que os filhos de Eli fizeram. Então, amado, conclusão, quando nós compreendemos que Deus é insubstituível, indispensável, infinitamente necessário, que a obra de Deus deve ser honrada, o serviço do Senhor deve ser feito com seriedade e honra, que foi exatamente o que faltou aos filhos de Eli e o que cresceu em Samuel. Quando nós entendemos isso, nós crescemos diante de Deus. Deus honra nossas atitudes, nossa vida, as coisas nosso interior. Nós vamos crescer em graça e em conhecimento. Quando amamos a Deus em espírito e em verdade, quando guardamos os seus mandamentos, então estamos manifestando o amor na prática. Quem é aquele que me ama, disse Jesus, é aquele que guarda os meus mandamentos. Terceiro lugar, quando servimos de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, Deus recebe o nosso serviço, Deus se agrada dos nossos serviços da nossa vida. Então Ana nos lembra que vale a pena honrar a Deus, seguir os seus mandamentos. Samuel nos lembra o como vale a pena pregar a palavra e viver o ministério, completar o ministério, servindo o Senhor, o Deus, pregando o Deus da graça. Então eu termino, meus amados irmãos, com Filipenses, capítulo 3, versículo 17, já passamos 10 minutos, data vênia, me perdoe. Termino com Filipenses 3,17, que diz assim a palavra do Senhor: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, permanecei deste modo. Paulo pregou e agora ele está aplicando, é a aplicação. É o que muitos têm medo de fazer hoje em dia. Nós costumeiramente conversamos sobre isso aqui na igreja, inclusive com os nossos irmãos do ministério, os pregadores da nossa igreja, presbítero Valdés, presbítero Jorge, a bispa, que são os pregadores da igreja. Costumamos conversar muito sobre isso, sobre pregar o sermão e aplicar. O que é aplicar? Depois que a pessoa ouve o sermão, diz: eu faço o que com essa mensagem? O que eu faço com essa mensagem? Me ensina, bispo. Então muitos têm medo de aplicar. Muitos pastores Nutella não aplicam. Nós temos que aplicar a palavra para instruir o povo de Deus o caminho da segurança. Essa é a função do pastor. Por isso que Deus levanta pastor. Senão não precisava ter pastor. Então Paulo aplica o sermão que ele acabou de pregar sobre essa diferença entre você seguir os que são como o apóstolo Paulo, que são fiéis, está atento aos que são inimigos da cruz de Cristo. E aí ele aplica e ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo. Como? Firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Amado, não abra mão dos teus valores em Deus. Continue sendo obediente ao Senhor. Continue honrando ao Senhor. Continue crescendo em graça e conhecimento. Olha, desde o momento que nós começamos a orar essa semana, uma batalha espiritual tremenda. Veio o caso da Helena, bebezinha, o caso da Dona Rosa, agora o caso do Guilherme. Gente, quantas lutas espirituais tremendas. Mas eu creio, veio o caso do Chicão também, que estava bom, depois piorou.
Gente, quantas coisas! Vamos orar, amados. Vamos permanecer firmes no Senhor. Vamos permanecer firmes em oração, em vigilância, em obediência a Deus, sabendo que pela graça somos salvos. Isso é imutável. Mas queremos viver nessa terra com obras de ouro, prata e pedras preciosas. Em nome de Jesus. Tu és uma ovelha. Jesus te ama. Você é um abençoado. Jesus tem o melhor para você. Agora é hora de nós, diante de Deus, honrarmos este amor imensurável. Amém? Perdoe-me aos 15 minutos que passamos. Me despeço da igreja com um abraço carinhoso, um beijo, tá bom? Seu bispo amado, seu bispo lhe ama, o bispo ama a sua vida, cada uma das ovelhinhas, famílias representadas. O bispo ama a igreja de Jesus. E aqui estamos para fazer o melhor, para servir a Deus com integridade, para servir a Deus com clareza, com vida espiritual verdadeira, para servir a Deus com amor, com justiça, com a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso foco, esse é o nosso intento, esse é o nosso chamado. Foi para isso que o Senhor nos chamou e nos conduz biblicamente para honrar o seu nome. É a Ele toda a glória, é a Ele toda a glória, ao Senhor Jesus Cristo, não a mim. Não dê glórias a homens, não a nenhum outro homem, é somente a Jesus. Muito obrigado pelo vosso retorno, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelas suas orações, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo carinhoso, uma noite abençoada, graça, misericórdia, amor e paz sobre a tua vida, um final de semana em perfeita vitória. E domingo, 9h20 da manhã, venha estar conosco, nossa amada bispa irá trazer a palavra deste domingo, será uma bênção para a glória de Jesus Cristo. Uma noite abençoada, graça e paz, amém e amém.